Márcia, você poderia falar um pouquinho para nós dos seus dois paradoxos, na Paradoxologia, página 26? O paradoxo de a verdade sobre o próprio estado de saúde poder aliviar o paciente, primeiro, né? Então, é interessante que a gente pensa, num primeiro momento, que se você for dar uma notícia para o paciente de que ele tem que o quadro dele se agravou e que as perspectivas diminuíram e que possivelmente ele vai dessomar, que ele vai se desestruturar e que isso vai causar mais ansiedade ainda, né? Um diagnóstico, uma mudança, né, de rumo terapêutico, isso não acontece assim na prática. Na prática, a gente observa que o maior ocasionador de ansiedade é a falta de informação. Então, a falta de informação deixa o paciente num nível de ansiedade porque cria um espaço vazio onde ele coloca todas as fantasias dele. Todos os fantasmas vão para esse espaço vazio, enquanto que se tem uma informação, primeiro que é um direito dele. É um direito ele saber sobre o próprio estado de saúde dele, ele ter essa informação, para que ele possa tomar decisões, né, a respeito do que ele quer fazer. Então, a gente observa, e tem estudos, a Elizabeth Kubler-Ross publicou muitas coisas a respeito sobre contar ou não contar, e ela diz claramente, contar com certeza, a questão é como contar. E aí é que tem os problemas, porque muitos profissionais não têm essa habilidade na maneira de contar, na maneira de falar. Por isso que hoje na medicina, ainda bem, né, temos disciplinas de como dar más notícias, já existe, né, todo um processo. E assim, isso eu estou falando em casos drásticos, né? Informação de possível dessoma e tal. Mas mesmo assim, as questões básicas do tipo assim, a pessoa está hospitalizada. Tem vezes que você escuta assim, eu não sei o que eu tenho, eu não sei por que eu estou aqui. Às vezes é um processo do paciente. É ele que não ouviu direito, não entendeu direito. Às vezes é uma questão cognitiva, mas daí cabe ao profissional esclarecer, dentro da linguagem dele, né? Ou então cirurgia. A pessoa não sabe quando é que ela vai ser operada, ou então desmarcam a cirurgia e não. Então tem um processo de falta de informação ou de fluxo de informação pelo menos em várias instituições que eu tive contato, que é o maior ocasionador de ansiedade. Então, no momento em que a pessoa está ali, olha, o que vai acontecer com você, você vai ser operado, daqui a 2 dias, o procedimento vai ser assim, 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 você vai, né, tomar uma anestesia, vai ser assim, você vai para o bloco cirúrgico. Isso traz um alívio, né, à informação. Então, não é óbvio que tem profissionais que fazem isso, a gente não está generalizando, mas às vezes no ambiente, na correria e tal, às vezes passa. E aí a pessoa está desinformada. A gente ajuda muitas vezes o paciente a ele perguntar, porque às vezes ele não sabe perguntar também. Então também faz parte do nosso papel ajudá-lo a perguntar, incentivá-lo, ajudá-lo a anotar as perguntas, etc. E o segundo é o paradoxo de o enfermo poder precisar regredir para se deixar assistir. Então, essa é uma outra questão bem frequente no hospital. O mecanismo da regressão, ele muitas vezes acontece naturalmente. Por quê? Regredir é voltar a um estágio anterior de desenvolvimento, né? Então, a pessoa às vezes está numa situação em que alguém vai ter que dar comida na boca dela, alguém vai ter que dar banho, né? Vai ter que levar no banheiro, ou então, enfim. E isso exige uma regressão para ela poder se deixar cuidar. E a gente vê pessoas que são mais autônomas ou mais, né, autossuficientes e que têm dificuldade disso, elas se sentem péssimas de estarem nessa condição. Então, às vezes, o seu trabalho é fazer a pessoa entender que aquilo é necessário, que ela não vai perder a condição dela de uma pessoa, né, que é provisório, que é naquele momento. E é necessário, porque senão ela não permite, ou quer fazer coisa sozinha, faz coisa errada, porque não deveria fazer sozinha.
Então, essa questão da regressão, dependendo de qual é o quadro, é necessário. Em outros momentos é o contrário. Em outros momentos, às vezes, a pessoa está regredida pelo ganho secundário e você vai ter que aí fazer o trabalho para ela ganhar autonomia. Então, depende do caso. Ok? Márcia, na página 27, o último item da feminologia, poderia falar sobre a vida ou a experiência da pioneira da psicologia hospitalar no Brasil, Matilde Neder? Sim. Então, vocês veem que está um tracinho porque ela não dessomou ainda, né? Ela tem 80, deixa eu ver, 2023? 90. 80 anos, né? 90. 90 anos. E está atuando ainda, dando aulas na PUC de São Paulo. Dá aula ainda. Então, a Matilde Neder, ela é uma senhora, né, agora, e ela foi a primeira psicóloga no Brasil a atuar na área da psicologia hospitalar, então, a gente considera ela pioneira. Ela trabalhava, na época, no Hospital de Clínicas de São Paulo, no setor de ortopedia pediátrica. E ela começou a fazer um trabalho com as crianças que iam fazer cirurgia, cirurgia de coluna. E fazia um trabalho pré-cirúrgico. E aí, esse trabalho começou a ter um efeito, ter um resultado. E, digamos, ela deu o primeiro passo nesse sentido, né? Depois, a segunda, que eu não cheguei a mencionar aqui, a Belkis Romano, é uma outra psicóloga que daí trabalhou no INCOR, e aí ela tem todo um trabalho na linha da cardiologia, né? Mas essas duas, digamos, foram as primeiras, por isso que a gente considera. E a Matilde, eu tive a oportunidade de estar com ela o ano passado num congresso, ela dando lá palestra, coisa mais querida. Realmente, assim, é uma graça de vê-la ali firme. Então, ela abriu esse espaço, né? Ela começou e foi conseguindo, foi conquistando. Foi conquistando. Não teve impedimento da parte dos outros profissionais, não teve nenhuma luta, assim, a travar. Não, porque possivelmente ela já devia ter ali digamos assim, uma inclusão naquele ambiente que ela já tinha uma certa respeitabilidade. Ela não entrou, entende? Ela já trabalhava, possivelmente numa outra área organizacional, entende? E aí ela começou a desenvolver esse trabalho. Obrigada.